Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Meu nome é Tiago, sou ministro de jovens da Igreja Batista Monte Oreb, em São Paulo, capital. Queremos compartilhar com você, com sua família, mais um devocional, que a palavra de Deus possa cumprir o seu propósito e acalmar o nosso coração e nos fortalecer para a nossa caminhada de fé. Nas Olimpíadas, a gente percebe que os atletas eles têm um esforço muito grande, são disciplinados, eles têm um alvo em mente, que é alcançar o prêmio, a medalha, a coroa, é isso que eles querem. Também percebemos que tem um preparo antes de tudo isso, antes de eles superar os seus limites, eles têm um preparo, eles são disciplinados para alcançar o seu alvo. Também encontramos outra característica nesses atletas, que é a perseverança. Eles olham os obstáculos em sua volta e eles não desistem. Eles continuam treinando até superar as suas deficiências, até superar através de suas disciplinas. Assim também é a nossa caminhada de fé. Precisamos ter disciplina, planejar a nossa caminhada, saber que existem práticas que precisamos treinar para fortalecer a nossa vida, porque quando vir os obstáculos da vida, vamos estar preparados para avançar e nós não vamos desistir. Paulo usa essa analogia dos atletas lá em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 24, ele diz: não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível, nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, corro não como quem não tem alvo, e luto não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, aplico socos no meu corpo e torno meu escravo, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. É incrível o que Paulo coloca aqui. Aquilo que nós precisamos exercer, a nossa disciplina espiritual, a nossa persistência, não é simplesmente realizar práticas espirituais. Não é somente isso, nos tornar religiosos. Pelo contrário, é o que o nosso amor a Deus nos leva a praticar, a ser disciplinados, a ser guiados pelo Senhor a fazer essas práticas e nos alimentar através delas. Por exemplo, nós temos algumas práticas espirituais, a oração, quando nós nos relacionamos com Deus, nós não fazemos ela simplesmente para cumprir um ato religioso, mas para nos relacionarmos com Deus. E quanto mais fazemos essa prática espiritual, nós vamos nos amadurecendo nessa caminhada, nessa disciplina ao Senhor. Porque quando nós deixamos essas disciplinas como oração ou a meditação da palavra de Deus, simplesmente não é me esvaziar daquilo que está acontecendo em minha volta, mas é para me encher da palavra de Deus, meditar nela e aplicar ela no meu coração, para que eu possa entender o desejo e a boa vontade de Deus para a minha vida hoje e agora. E outras práticas espirituais que poderíamos falar aqui a noite toda, mas as práticas espirituais, como as nossas disciplinas espirituais, como atletas de Cristo, não devem ser limitadoras, não devem nos levar a práticas ritualísticas, mas pelo contrário, que devem mover o nosso coração a realizar a oração, por exemplo. Você já assumiu um compromisso com alguém de orar, e você falou: vou orar por você, e você acabou esquecendo.
Você acabou não lembrando, muitas das vezes, porque eu e você não temos uma disciplina diante da nossa oração, da meditação da palavra, e nós vamos deixando ela para aqui, para colar, para quando o tempo permitir eu faço, mas nós devemos ter a disciplina, como um atleta teve para se preparar para a corrida, para qualquer atividade esportiva, assim eu devo me preparar para orar, eu devo me preparar na minha agenda para interceder por aquelas pessoas que estão à minha volta. Isso requer uma disciplina. Isso requer uma ação intencional minha. Todos nós queremos nos aproximar mais de Deus. E através das disciplinas espirituais, nós podemos nos aproximar mais do Senhor. Mas sem essa ação intencional, sem o planejamento de realizar esses atos, simplesmente vamos estar postergando o nosso amadurecimento espiritual e vamos ficar a mercê daquilo que vai acontecer amanhã, daquilo que vai acontecer depois. Mas quando nós estamos preparados, os obstáculos, eles não têm como nos neutralizar, pelo contrário, ele só vai potencializar aquilo que Deus tem preparado para nós. Você vai entender que Deus ainda continua no controle, apesar dos obstáculos estarem na nossa frente. Nós vamos continuar na caminhada da jornada da fé através das disciplinas espirituais. Mas também podemos encontrar na persistência, através do enfrentamento dos obstáculos que estão à nossa frente, não simplesmente nos entregando a Ele para as dificuldades que aparecem. É a persistência que vai nos ajudar. E dentro da persistência podemos encontrar algumas coisas. A primeira delas é o aperfeiçoamento. Precisamos nos aperfeiçoar. Precisamos aperfeiçoar as nossas práticas espirituais. Precisamos ser disciplinados para nos relacionar melhor com Deus, para que nós possamos levar uma palavra de esperança para as pessoas, para que possamos estar prontos para realizar a obra do Senhor, para realizar a vontade do Senhor na nossa vida, e não simplesmente as práticas isoladas, mas que ela venha a ser uma extensão da nossa vida, do nosso relacionamento com o nosso Deus. Também a santificação. A santificação nos mostra que nós não somos melhores que as outras pessoas. Pelo contrário, nós somos carentes de Deus. Por isso que nós precisamos nos santificar, porque nós precisamos mais de Deus. Não significa que nós somos melhores que as outras pessoas, pelo contrário, somos tão carentes que precisamos nos santificar para entender mais de Deus, para compreender mais de Deus. A santificação nos ajuda a entender mais de Deus e nos tornar mais humanos com aqueles que estão à nossa volta. E ter mais compaixão com aqueles que estão à nossa volta. Nunca nos levará à soberba. O prêmio nunca nos levará ao egoísmo, pelo contrário, sempre para o bem comum. Sempre vamos lembrar do Pai Nosso, não do meu Pai. Sempre vamos lembrar daqueles que são necessitados das nossas orações, e nós vamos interceder, nós vamos meditar, nós vamos compartilhar a esperança, porque Deus nos deu todas essas armas espirituais para que nós possamos usar nos nossos dias maus, para que nós possamos guerrear com o nosso coração temeroso, que nós possamos levantar firmes como atletas e continuar a nossa jornada de fé nele. E também essa perseverança nos ajuda a olhar para o alvo. O alvo é Jesus. Eu preciso mirar no alvo. Esse alvo é o nosso Senhor Jesus. Ele é o alvo do meu esforço.
Ele é o alvo do meu treino, Ele é o alvo da minha entrega. É por meio dele que eu vivo e me movo para glorificá-lo, para exaltá-lo. Por isso, meu irmão, nós somos esses atletas de Cristo para mostrar que nós não fazemos rituais isolados, mas era a consequência do desejo que Deus colocou em nosso coração de adorar em espírito e em verdade. E que você possa continuar crescendo nessa graça e no conhecimento do Senhor. Desafie o seu coração, a sua mente, em meditar na palavra de Deus, em orar com mais frequência, em se entregar mais ao Senhor, em desenvolver outras práticas que você nunca pensou em desenvolver. Envolva sua família, aqueles que estão em sua volta, em sua casa, que vocês possam crescer juntos, vocês possam praticar juntos essas práticas e essas disciplinas, principalmente a perseverança, olhando para aquele, o autor e consumador da nossa fé. Meu irmão, um forte abraço, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Continuamos nos encontrando nesse lugar chamado oração. Um forte abraço, continue compartilhando, curtindo e também cooperando com esse ministério. Que Deus te abençoe e te guarde. Até mais.